bom com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Vivian, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal. No vídeo de hoje eu te ensino a fazer o Homem de Ferro em amigurumi. Mas antes de mais nada, me ajuda aqui embaixo? Deixa aquele like e já coloca nos comentários qual o personagem que você mais gosta que eu trago ele aqui pra você em amigurumi, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. E para confeccionar o nosso Homem de Ferro, nós vamos precisar de fio amarelo, fio vermelho, fio na cor da pele do Tony, fio branco e preto para detalhes e olhos, fio marrom para os cabelos e, opcionalmente, nesse projeto eu estou usando o fio Amigurumi Glow para fazer aquela bolinha que ele tem no centro do peito. Como ela é acesa e o fio Amigurumi Glow brilha no escuro, eu achei que seria legal usar. Mas se você não quiser, não precisa, pode fazer com fio branco mesmo. Isso aqui é opcional. Vamos precisar também de um tubo de cola quente grosso, para dar estrutura no pescoço, para não ficar aquela cabeça mole e bamba. Vamos precisar de olhos com trava de segurança. Esses meus são de 10 milímetros. Mas se você usar o de 9 ou de 8, também dá super. Vamos precisar de fibra siliconada. Agulha compatível com o tamanho da linha que você está usando. Aqui eu não tenho uma preferência por marca. Eu uso o que eu encontrar no armarinhos que tem a cor compatível com o que eu preciso. O importante, gente, é você sempre usar as linhas com uma tex parecida, tá bom? Então, usa uma linha que tenha uma tex mais ou menos igual a outra, porque a agulha que você usar tem que ser a mesma do começo ao fim, tá? Opcionalmente também, isso aqui é muito legal, é uma pinça de costura que eu uso para encher partes fininhas. Por exemplo, bracinhos, é difícil a gente chegar até o final, então com uma pinça a gente consegue alcançar mais facilmente esses lugares. E, por último e não menos importante, vamos precisar de alfinetes e agulhas. E vamos começar fazendo a cabeça do Homem de Ferro. Para isso, vamos pegar o fio na cor da pele do Tony. Início com o anel mágico. Vou dar uma arrumadinha aqui nesse anel mágico. E a gente vai colocar 8 pontos dentro desse anel mágico, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Fechar o meu anel mágico. E agora a gente vai fazer 8 aumentos, até o final da volta. Um aumento. Esse primeiro ponto é sempre bem apertadinho, mas depois fica mais fácil. Dois aumentos. Assim por toda a volta, até chegar no final. No total, nós vamos ter 16 pontos. Pronto, já coloquei nossos aumentos aqui. E o que eu vou fazer agora é usar um fiozinho para marcar esse meu último ponto. Eu gosto de colocar o marcador no último ponto. Mas se você preferir, você pode colocar no primeiro de cada carreira, não tem problema. E agora a gente vai dar sequência na nossa terceira carreira. E a terceira carreira é um ponto baixo e um aumento. De novo, um ponto baixo e um aumento no próximo. Um ponto baixo, um aumento. Dessa forma até o final. E no final dessa carreira, nós teremos 24 pontos. Para nossa quarta carreira, a sequência vai ser 2 pontos baixos e um aumento, 2 pontos baixos e um aumento. Eu gosto de fazer os aumentos
separados, ou seja, em vez de fazer 2 pontos baixos e um aumento, eu vou fazer um ponto baixo, um aumento, 2 pontos baixos e um aumento até o final, e quando chegar no último pontinho vai me sobrar um ponto baixo. Dessa forma, não faz aquela linha no trabalho, sabe? Não faz aquela quina na peça. Ela fica bem redondinha. Mas se você preferir, você pode continuar fazendo aumentos em sequência, tá bom? Eu vou fazer aqui com vocês para vocês entenderem. Eu faço um ponto baixo, um aumento. Aí, 2 pontos baixos e um aumento. De novo, 2 pontos baixos, um aumento. Dois pontos baixos, um aumento. E vou fazendo assim até o final dessa carreira. Quando chegar aqui no último pontinho, vai me faltar um ponto baixo. Vamos para a nossa quinta carreira. 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3 e um aumento. De novo, 1, 2, 3 e um aumento. Vamos dessa forma até o final da carreira e vamos ficar no total de 40 pontos. Nossa sexta carreira será a última carreira de aumentos. Aqui nós faríamos 4 pontos baixos e um aumento, pela sequência lógica. Mas, como eu estou fazendo aquela base com aumentos descentralizados, então eu vou colocar 2 pontos baixos, um aumento, depois 4 pontos baixos, e um aumento até o final. Vou fazer essa sequência. 4, 1, 2, 3, 4, um aumento até o final. E quando eu chegar aqui no final, eu vou fazer a última sequência de 4 pontos baixos e um aumento, e vai me sobrar 2 pontos baixos, que juntando com esses primeiros 2 que a gente fez, formam 4 pontos baixos. Ao final dessa carreira, nós teremos 48 pontos. E a partir daí, nós faremos apenas sequências de pontos baixos para crescer a cabeça do Tony. A nossa última carreira de aumento foi a carreira de número 6, e a partir da carreira número 7, nós damos início às carreiras de pontos baixos, para fazer o formatinho da cabeça do Tony. Aqui eu já cresci até a carreira 17, vou fazer a carreira 18 com vocês, tá? Não tem segredo, gente. É ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento, sem diminuição, até nós atingirmos a carreira número 18. Opa, enroscou. Até a carreira 18. Ponto baixo sobre ponto baixo. Na nossa carreira 19, nós vamos começar a fazer as diminuições. E para isso nós vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. 4 pontos baixos. Uma diminuição. Vou fazer isso por toda a volta e já volto para a próxima carreira. E agora nós vamos encontrar a posição dos olhinhos. Para isso eu viro a minha peça, esse tá o início, né? Onde a gente faz o primeiro e o último ponto. Eu viro ela do outro lado e a partir do anel mágico eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Entre a carreira 13 e a carreira 14 eu coloco o meu primeiro alfinete. A partir daí eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e coloco o meu segundo alfinete.
Essa é a posição dos olhinhos do Tony. Pronto, travinhas devidamente presas. E agora, o que eu gosto de fazer com essas pontinhas é pra ficar mais firme ainda. Eu gosto de queimar. Então eu pego um isqueiro, ou você pode ir na boca do fogão mesmo. Queima essa pontinha. Ela vai ficar com um plastiquinho mole. E aí você achata ela sobre ou a pedra da pia mesmo, da cozinha. No meu caso aqui, eu tô no chão. Então eu achato no piso mesmo, que é gelado, então ele dá uma esfriada nesse plástico que a gente esquentou. Então eu faço isso dos dois lados, com bastante cuidado pra não queimar a peça nem a trava, tá? Achato no chão, dando uma pressionadinha. Olha como fica, fica retinho. E dá uma selada nessa trava. Então mesmo que a criança venha puxar e a nossa travinha venha querer soltar, aqui ela já tá numa segurança a mais. Porque a pontinha forma uma segunda travinha, vamos dizer assim. E por fora fica normal. Agora com os olhinhos já colocados, nós vamos iniciar a carreira 20. Que serão 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, 1, 2, 3. Opa. E uma diminuição. 1, 2, 3 e uma diminuição. Faz isso por toda a volta e já eu volto para mostrar para vocês. E agora, para nossa última carreira da cabeça, nós faremos 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, 2 pontos baixos, 1, 2 e uma diminuição. Opa. Até o final. E no final dessa carreira, nós ficaremos com 24 pontos baixos. Pronto, tenho aqui os 24 pontos baixos e para finalizar, eu só vou dar um ponto baixíssimo. Filho, o que você tá fazendo aí, filho? Eu vou fazer um ponto baixíssimo e puxar o meu fio. Eu não vou deixar um fio longo para costura, porque esse fio de costura vai ser o fio do corpo, tá bom? Então eu deixo um fio curtinho mesmo. Agora a gente vai encher e vamos começar a fazer os bracinhos. Agora nós vamos fazer essa peça aqui, ó, o bracinho. Eu já fiz o primeiro e vou fazer o segundo com vocês, tá? Por que a gente faz os bracinhos antes de fazer as perninhas? Porque depois que a gente subir as perninhas, a gente já vai fazer o corpo e depois a união dos braços. Por isso a gente precisa fazer primeiro os bracinhos. Então vamos lá. Vamos começar o nosso bracinho com anel mágico. Faço nosso anel mágico. E vamos colocar 8 pontos baixos dentro do anel. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fechamos o anel. E a partir daqui nós vamos seguir carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, sempre manteremos o número 8 de pontos. Então, aqui, dando início na nossa segunda carreira, nós faremos ponto baixo sobre ponto baixo da carreira 2 até a carreira 7, sem aumento, sem diminuição, sem nada. Então, ao final da carreira 7, eu volto aqui com vocês. Cheguei ao final da nossa carreira 7 e eu vou fazer o nosso último ponto, o 8º ponto. E aqui, gente, eu não vou finalizar o ponto, ou seja, eu não vou puxar o fio e passar por dentro. Por quê? Porque aqui a gente vai trocar a cor para amarelo. Então, eu vou cortar o meu fio, mantive as minhas 2 alcinhas do último ponto aqui e vou pegar o meu fio amarelo para fazer a troca de cor. Meu amorzinho, dá licença um pouquinho? Obrigado.
Pronto, com o meu fio amarelo, eu seguro as duas pontinhas dos dois fios aqui atrás, bem firme para que o ponto não puxe. Então, eu pego a alça e finalizo o meu 8º ponto. E agora, para esse início de troca de cor, a gente vai fazer aquela troca bem perfeitinha, né? Que fica com essa linha, não fica com aquele degrau de troca, né? Fica com essa linhazinha bem retinha, parece que foi uma peça costurada na outra. A gente vai fazer uma carreira invisível, que é a carreira de pontos baixíssimos na alça de trás, ou seja, em blow. A gente vai identificar aqui onde começa o nosso ponto, ó. Então, deixa a agulha bem molinha, a mão bem molinha, o ponto bem frouxinho, não dá aquele ponto baixíssimo apertado, tá? Vai colocando só em blow, ou seja, na alça de trás, ponto baixíssimo atrás de ponto baixíssimo. Vai seguindo assim. Lembra de deixar a mão bem levinha, de não puxar o fio para que o ponto baixíssimo não fique apertado. Caso contrário, vai formar uma amarração. E aí vai ficar presa, essa peça não fica legal, tá? Faz bem frouxinho. Agora, a gente vai fazer pontos baixos também em blow. Então, não é mais ponto baixíssimo, tá, gente? É ponto baixo. Nosso ponto 7 e o nosso ponto 8. Essa sim conta como uma carreira. Aquela carreira que a gente fez de ponto baixíssimo fica sendo a nossa carreira invisível. Ela não conta como carreira, tá? Então, essa daqui é a nossa carreira de número 8, tá bom? Então, a gente vai seguir da 8, 9, 10 e 11. 8, 9, 10 e 11. 4 carreirinhas de amarelo. Cheguei aqui no nosso 8º ponto da carreira 11 e da mesma maneira que a gente fez a troca do vermelho para o amarelo, a gente vai fazer a troca do amarelo para o vermelho de novo. Então, eu não finalizo o ponto, só puxo a alça. Eu vou tirar aqui para vocês entenderem. Aqui tá o meu 8º ponto. Eu introduzo a agulha, puxo a alça, dou a laçada, mas não finalizo. Corto meu fio amarelo, pego meu fio vermelho, seguro as duas pontinhas lá atrás para ele ficar firme e com o meu fio vermelho eu finalizo o 8º ponto. Faço aquela carreirinha de pontos baixíssimos, que é a carreirinha invisível. Então, faço 8 pontos baixíssimos, frouxinhos, bem larguinhos, com a mãozinha bem leve, sem puxar muito a agulha, para que não fique apertado, né? Não fique uma carreira apertada. Faço os meus 8 pontos baixíssimos. Sempre em blow. Só tô pegando a alça de trás do ponto, ó. Lembra? Igual eu fiz aqui embaixo mesmo, sem segredo nenhum. Pronto, cheguei no meu último ponto. Finalizados os meus baixíssimos, eu vou dar um nozinho naquela troca de cor que a gente fez. Vou esconder ela pra dentro com a tesoura. Coloca tudo lá pra dentro. E volto aqui na agulha. Em blow novamente, eu vou fazer 8 pontos baixos. Sempre na alcinha de trás. Último pontinho. Agora eu vou
encher esse bracinho, porque a gente vai fechá-lo. Então, pego aqui a minha fibra. Lembra disso aqui que eu disse que é legal preencher essas pecinhas? Eu gosto bastante, mas se você não tiver, você pode utilizar o cabo da tesoura que dá certo do mesmo jeito, tá? Vamos colocando o enchimento lá dentro. E aqui eu vou encher até ele ficar bem firme. Principalmente nas junções das trocas de cores. Então, onde tem troca de cor, eu vou colocar ele bem cheinho mesmo. Pra que ele dê uma sustentação nessa carreira. Ajeita. Continua enchendo. Até a próxima troca de cor. Finalizado o bracinho, ó, a gente encheu ele todinho até aqui em cima. E agora a gente vai fechá-lo. Para isso, nós vamos fazer 4 pontos baixos. Então, eu vou pegar aqui o meu primeiro ponto e vou voltar nesse meu último ponto. Essa parte é um pouquinho complicada, mas não é impossível. Ó, meu primeiro ponto, minha agulha entrou e ela vai atravessar até o meu último ponto. Embaixo do meu último ponto. Puxa. E fecha. O segundo. Tá vendo que você consegue ver o primeiro ponto e o segundo ponto atrás? Vai fazendo isso até ter 4. Como são 8, quando a gente divide no meio, ficam 4 pontinhos. Então, 1, 2, 3. E aqui o nosso último ponto. Tem 2 pontos aqui. A gente vai entrar aqui embaixo. Puxa o fio, corta, não precisa arrematar, não precisa nada, tá, gente? É só assim mesmo. E essa parte a gente vai prender no corpinho na hora que estiver fazendo o corpo, tá bom? E agora nós vamos produzir as perninhas. Nós vamos fazer 2 peças iguais a essa, só que a diferença é que na primeira peça a gente corta o fio e na segunda perninha a gente não vai cortar o fio, a gente vai continuar para subir o corpinho. Então, eu já fiz aqui a minha primeira e vou ensinar pra vocês como fazer, porque as duas são iguaizinhas. A única diferença é essa mesmo. Uma é cortada e a outra é pra continuar o corpinho. Então, vamos lá. Com fio vermelho, a gente vai fazer o nó corrediço. Porque nós vamos trabalhar em correntinhas, não vamos fazer anel mágico, tá? Então, a gente vai subir 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4... 5 e 6 correntinhas. Eu volto na minha segunda correntinha a partir da agulha, então tem aqui minha primeira, minha segunda correntinha. Em vez de vir nessa, eu venho nessa. Coloco 4 pontos baixos ao decorrer das correntinhas, então 1, na próxima correntinha, opa, enroscou. Na próxima correntinha, 2, na próxima correntinha, 3, e na próxima correntinha, o 4. Ficando assim com a última correntinha aqui. E nessa última correntinha, nós vamos colocar 2 aumentos, ou seja, 4 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Aqui ele já vai fazendo a curvinha do pezinho, ó. Já vai virando. Eu vou esconder esse fiozinho junto. Então, nas próximas correntinhas, eu vou fazer 3 pontos baixos nas próximas 3 correntinhas. 1, 2, 3. E aqui eu já coloquei o meu fiozinho mais ou menos pra dentro.
Aqui nós temos a nossa última corrente e dentro dela nós faremos 3 pontos baixos. 1, 2, 3. No final da nossa primeira carreira, nós temos 14 pontos. Para nossa segunda carreira, nós faremos mais 4 pontos baixos. Então, 1, 2, 3 e 4. 4 pontos baixos. E na sequência, 4 aumentos. 1 aumento. 2 aumentos. 3 aumentos. 4 aumentos. Lembra que o aumento é 2 pontos dentro do mesmo ponto. 4 aumentos. Agora, nós faremos 4 pontos baixos nos pontos seguintes. Então, 1, 2, 3, 4. E nos 2 últimos, nós faremos 2 aumentos. 1 aumento e 2 aumentos. Finalizando essa nossa segunda carreira com 20 pontos. Para nossa terceira carreira, nós vamos utilizar a alcinha de trás do ponto, ou seja, tem as duas, tem a alcinha da frente, tem essa alcinha de trás. Vamos trabalhar em blow. Vamos fazer 20 pontos baixos em blow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 20, nosso último pontinho. Aqui percebe que ela vai dando uma arredondada, né? Vai ficando uma bolinha. Então, a gente vai ajeitar pra deixar esse vinco bem perfeitinho pra ficar o pé bem retinho, tá? Então, vai dando uma amassadinha assim, ó. Forçando essa carreirinha, né? Essa correntinha não, essa carreirinha pra ficar bem retinha, ó. Tá vendo? Não fica mais redondo, fica bem retinho a base do pé. E para nossa quarta carreira, nós vamos fazer pontos baixos, normalmente pegando as duas alças do ponto. Então, faça mais 20 pontos baixos nos próximos pontos. Pronto, fiz aqui os meus 20 pontos baixos. E agora nós vamos começar a fazer a carreira de diminuições, para o pezinho ganhar aquela forma mais estreitinha. Então, nós vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Vamos fazer 2 diminuições comum. Uma diminuição. 2 diminuições. E vamos fazer uma diminuição de meio ponto alto. Como é isso? A gente vai dar uma laçada na linha, nosso fio, e vai fazer como se fosse fazer uma diminuição normal. Puxo os fios da diminuição dos 2 pontos, fiquei com 3 alças na agulha. Eu puxo as 3 alças de uma vez. Entenderam? Vou fazer de novo para ver se fica melhor explicado. Em vez de fazer a diminuição normal, né? A gente vai laçar a linha. Fazer como se fosse fazer a diminuição comum. Puxo a linha por dentro dos meus fios da diminuição. Fiquei com 3 alcinhas na agulha. Retiro as 3 alcinhas de uma vez. Essa é a diminuição de meio ponto alto. Vamos fazer mais 2 diminuições comum. Então, 1, 2. E na sequência,
vamos fazer 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha o formatinho que já tá ficando. Já faz a voltinha do pezinho. Para a nossa sexta carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. 3 diminuições comuns. Então, 1, 2 e 3. E 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Olha o formato que ficou. Um pezinho bem fofinho. Agora, aqui dentro, para ele ficar mais retinho, eu gosto de colocar alguma coisa durinha. Pode ser um pedacinho de plástico, pode ser um pedaço de papel ou papelão, o que você tiver do lado daí. Eu consigo usar muito bem tampa de pote de margarina ou alguma tampa plástica de algum pote de sorvete, enfim. Plásticos mais maleáveis pra gente conseguir cortar. Mas no caso aqui eu vou estar usando um pedacinho de papel Paraná, que é aquele papelão mais compressado, tá vendo? Mais durinho. Mas se você não tiver, pode usar o que você tiver do lado daí. Como eu faço? Eu pego o meu papel, deixa eu pegar aqui. Pego o meu papel, eu pego o pezinho que eu tô fazendo, opa. Pego o pezinho que eu estou fazendo, coloco em cima do papel e risco mais ou menos o formatinho dele em volta. Não vai ficar perfeito porque, né, a gente tá riscando em cima. Olha, aí eu vou ter mais ou menos isso daqui. Como eu sei que vai ficar por dentro, então eu coloco uma margenzinha para dentro, para ficar menor essa solinha. Tá vendo? E aí eu recorto essa solinha e testo no meu pezinho, tento colocar aqui dentro. Se eu vejo que deu certo, eu uso essa para fazer uma segunda solinha, porque a gente tem 2 pezinhos. Se não deu certo, eu recorto mais um pouquinho até que caiba certinho aqui dentro, ok? Aqui, como eu já tenho o meu primeiro pezinho pronto e eu já fiz a minha segunda, eu só vou colocar aqui dentro. Isso vai fazer com que na hora de encher, o pé não vire uma bolinha aqui embaixo, com que ele fique mais retinho. É só para dar uma firmeza maior, tá bom? E agora, nós vamos subir algumas carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Serão 4 carreiras no total de ponto baixo. Então, da carreira 7 até a carreira 10 é ponto baixo sobre ponto baixo, sem segredo nenhum. Eu vou fazer aqui as minhas carreiras e já volto com vocês. Terminei aqui minhas 4 carreiras de 12 pontos baixos. E o que eu vou fazer aqui é a troca de cor daquela mesma maneira do bracinho. E agora eu vou fazer pontos baixos também em blow, nessa alcinha do ponto baixíssimo que a gente fez. Então, vamos lá, 12 pontos baixos nas alcinhas blow dos baixíssimos. Essa primeira carreira que a gente fez nas alcinhas blow dos baixíssimos foi a nossa carreira número 11. E da carreira número 11 até a carreira 15, nós vamos fazer pontos baixos em amarelo. Então, são 5 carreiras de 12 pontos baixos amarelos. Eu fiz aqui a minha primeira, vou fazer mais 4 e já volto com vocês. Pronto. Fiz aqui as minhas 5 carreiras de pontos baixos amarelos. Cheguei aqui no meu 12º ponto, né, o meu ponto 12 da carreira, não finalizei, porque agora a gente vai trocar de novo para a cor vermelha. Então, aquele mesmo esquema, finalizo o ponto com vermelho, faço 12 pontos baixíssimos vermelhos, depois 12 pontos baixos
vermelho sempre em blow, tá bom? Sem segredo nenhum. Vocês já estão aprendendo essa troca de cor, já tá ficando fácil. Pronto, finalizei meus 12 baixíssimos em blow. Agora vou fazer os meus 12 pontos baixos vermelhos em blow também. Então, 1, 2... Prontinho. Nossa 16ª carreira finalizada. Agora eu vou puxar um pouco o fio porque a gente vai encher essa perninha. Fibra siliconada. A minha espátula ou a pinça ou a nossa amiga tesoura. Terminei de encher a nossa perninha. Aqui eu não enchi até o final, porque atrapalha um pouquinho na hora de fazer o crochê aqui em cima. Então eu encho mais ou menos até a parte amarela e deixo esse final pra encher depois que a gente fizer o corpinho, tá? Então vou ajustar aqui meu fio na agulha e vou centralizar os pontos pra parte interna da coxa da perninha. Estão vendo que aqui ele não termina na parte interna? Eu ainda preciso fazer 1 ou 2 pontinhos para que isso aconteça. Então, eu vou fazer aqui mais um pontinho. E aqui pra mim já tá na parte interna da coxa, estão vendo? Já tá centralizadinho ali dentro, ó. Se no seu caso, um ponto ainda não chegou na parte de dentro dessa coxa, no miolo, né, da parte interna da coxa, você faz mais um pontinho ou 2, enfim, a quantidade que precisar. No caso, se a sua carreira terminou, é só seguir normalmente. Feito aqui o ponto de centralização dessa carreira, né, pra coxinha ficar certinha, a gente vai subir 2 correntinhas. 2 correntinhas, vou pegar minha primeira perna, vou encontrar mais ou menos o ponto também dentro da coxa, a parte interna, centralizado, que no caso aqui da minha perninha vai ser o ponto número 11. Tem aqui o ponto número 12, o ponto número 11, tem o 10, eu vou usar o 11. Então, eu pego as 2 perninhas, posiciono a agulha dentro do ponto 11 e faço um ponto baixíssimo. Opa, baixíssimo não, ponto baixo. Um ponto baixo. Uni com ponto baixo. E agora eu vou fazer mais pontos baixos nesses 11 pontos que restaram. Então, eu tenho um, que foi o ponto de união, o segundo ponto, e vou unindo o restante aqui. Então, mais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 pontos. Esse ponto aqui, ó, a gente não vai mais fazer ponto nele porque foi o ponto onde a gente fez a união. Então, ele é o nosso primeiro ponto. Feito os 12 pontos na perninha, contando com o ponto de união, a gente vai fazer 2 pontos nas correntinhas. Então, essa parte é importante você deixar a perna bem retinha pra gente encontrar a correntinha certinha. Ó, deixei a perna retinha, aqui tá a minha primeira corrente. Faço um ponto baixo nela. E na minha próxima corrente, meu segundo ponto baixo. Agora eu vou fazer mais 12 pontos na outra perninha. Cuida só pra não pegar o mesmo ponto que a gente fez as correntinhas, tá? Tá vendo que aqui esse ponto, as minhas correntinhas estão saindo dele? Então, eu venho nesse outro ponto. Conto 12 pontos, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 e o ponto número 12. Fiz mais 12 pontos na minha perninha e agora eu vou fazer mais 2 pontos nas correntinhas. Então, vou encontrar as correntinhas aqui. A minha primeira correntinha, 1, minha segunda correntinha, 2. E esse é o nosso último ponto da carreirinha. Então, nós ficamos ao final dessa carreira com 24. Ficamos ao final dessa carreira de união com 28 pontos. Vou marcar aqui com o marcador, sendo o final da minha carreira. Agora, o que eu gosto de fazer é esconder aquele fiozinho que a gente tinha, lembra? Da primeira perninha? Então, eu passo ele aqui na agulha e vou dar alguns pontinhos por dentro para prendê-lo. Só passar aqui direito, aí. E aí, vou dar alguns pontinhos aqui dentro da perna para deixar ele bem arrematadinho. Dá 2 pontinhos só pra finalizar o fio e ele não ficar soltando. Pronto. Nem vou cortar o fio, que eu vou usar ele pra ajudar no enchimento. Escondo ele ali pra dentro e pronto. Vamos seguir a nossa próxima carreira. Deixa eu pegar um fio de marcador aqui, que eu não coloquei. Perdi a agulha, gente. Pronto. Marquei o nosso ponto número 28 aqui. Agora, a gente vai para a próxima carreira, a carreira de número 18, que a gente vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Com as 2 alcinhas do ponto, normalmente, fazer 28 pontos. Então, vamos lá. Agora, a gente vai aumentar 2 pontos. Então, a gente vai fazer 6 pontos baixos e um aumento. Depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e mais um aumento. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Totalizando 30 pontos baixos na carreira 19. E agora, para a carreira 20 e 21, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo, 2 carreiras de 30 pontos. Para a carreira 23, nós faremos 6 pontos baixos, uma diminuição, 13 pontos baixos, uma diminuição e 7 pontos baixos. Ficaremos no total de 28 pontos baixos. Na carreira 23, faremos ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento, sem diminuição, só ponto sobre ponto. Ficaremos também com 28 pontos. Para a carreira 24, nós faremos 12 pontos baixos e uma diminuição e 12 pontos baixos e uma diminuição, totalizando no total 26 pontos baixos. E agora, nós vamos fazer a carreira 25, 26 e 27 de ponto sobre ponto, ou seja, 3 carreiras de 26 pontos baixos. Na carreira 28, nós vamos fazer 5 pontos baixos, uma diminuição, 12 pontos baixos, uma diminuição, 5 pontos baixos, totalizando a carreira com 24 pontos. Para as carreiras
29 e 30 nós faremos ponto baixo sobre ponto baixo, ou seja, teremos 24 pontos baixos nas duas carreiras. Pronto, terminei aqui a minha carreira 30 e na carreira 31 nós vamos unir os braços. Para isso nós vamos fazer 5 pontos baixos no corpinho. Vamos pegar um dos bracinhos, lembra que a gente deixou 4 pontinhos na hora que a gente fechou o braço? Nós vamos utilizar esses 4 pontinhos para unir no corpinho. Então, eu pego o meu braço, posiciono, como eu achar melhor com a troca de cor, né? Deixa eu ver, acho que assim fica bom. Posiciono ele aqui e eu vou colocar nos 4 pontos baixos do bracinho juntamente aos 4 pontos baixos do corpinho. Vou introduzir a minha agulha no meu fio, depois de ter terminado os meus 5 pontos baixos no corpinho. Vou colocar o meu bracinho. É muito fio, gente, peraí. Vou pôr esse fio mais pra dentro, que fica mais fácil da gente pegar. Pronto. Vou pegar o primeiro ponto aqui do bracinho, ó, o meu fio aqui, coloquei no meu primeiro ponto do bracinho e venho aqui no ponto seguinte do meu corpinho. E faço um ponto baixo com os 2 presos na agulha. Dou uma puxada nesse fio, né, porque o ponto ainda tá aberto. Agora, eu coloco a minha agulha no próximo ponto do bracinho, tá vendo? E no próximo ponto do corpinho, uno novamente, meu segundo ponto. No terceiro do bracinho, com o terceiro ponto seguinte do corpinho, meu terceiro ponto e meu quarto e último ponto do primeiro braço. Cuida só pra pegar direitinho as 2 alcinhas, tá? Do pontinho, porque às vezes dá uma pegada só em um e aí não fica tão presinho. Olha, prendi meu bracinho. Agora eu vou fazer mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 8 pontos baixos no corpinho e vou unir o meu segundo bracinho. Da mesma maneira, vou posicionar aqui, colocar esse fio pra dentro pra não atrapalhar. Vou colocar minha agulha no meu bracinho, no ponto seguinte do corpinho, coloco a agulha novamente e puxo o fio do novelo pra fazer o ponto baixo. Gente, é muito fio, atrapalha um pouquinho, mas logo a gente arremata e tudo se ajeita. Meu primeiro, no segundo ponto do bracinho com o segundo ponto do corpinho. Terceiro ponto do bracinho com o terceiro ponto do corpinho. Quarto ponto do bracinho com o quarto ponto do corpinho. Veja se ficou legal, se ficou os 2 centralizadinhos no corpinho. Eu gosto do resultado, então vamos aos últimos pontos. Aqui sobram no corpinho 1, 2 e 3 pontinhos. Agora eu vou arrematar as pontinhas que sobraram dos 2 bracinhos. Vamos lá? A gente vai puxar bem para esse ponto ficar bem apertadinho. E sem segredo nenhum, a gente vai colocar a agulha de costura, de tapeçaria, e vai prender por dentro dos pontos do corpinho. 24 pontos na nossa última carreira, na carreira 32. Eu vou finalizar aqui com baixíssimo. E vou puxar o meu fio, deixando numa distância de mais ou menos uns 25 ou 30 centímetros o comprimento desse fio pra gente fazer a costura da cabeça nesse corpo. Agora a gente vai encher. Não tem segredo, porque aqui a borda é muito larga, então dá pra encher tranquilamente.
Eu vou encher aqui e já falo o truque pra gente colocar o tubo de cola quente entre a cabeça e o corpo, tá bom? Pronto, nosso corpinho tá completamente cheio e olha que fofurinha. Esse é o resultado do nosso corpinho. Mas antes da gente colocar a cabeça e encher a cabeça, enfim, vamos dar detalhes a esse rostinho. Então, eu vou bordar aqui com vocês os detalhes dos olhinhos, a barba e na sequência a gente vai começar o cabelinho, tá bom? Aqui eu já comecei a fazer o cabelinho e aqui não tem segredo, tá? Esse começo aqui é igualzinho o começo da cabeça. Então, só para relembrar o que eu fiz aqui. Fiz um anel mágico com 8 pontos baixos, coloquei aumentos na segunda carreira, fiquei com 16. Na terceira carreira, 1 ponto baixo e um aumento, fiquei com 24. Na quarta carreira, 2 pontos baixos e um aumento, fiquei com 32. Na quinta carreira, 3 pontos baixos e um aumento, fiquei com 40 pontos. E na sexta carreira, perdão, fiz 4 pontos baixos e um aumento, fiquei com 48 pontos baixos no total. Lembrando que aqui eu fiz igual a cabeça, tá, gente? Então, eu coloquei aumentos descentralizados. Por isso que ela fica bem redondinha essa base. E o que a gente vai fazer agora é... Aqui a gente tá na carreira 6, então na carreira 7, 8 e 9, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, 48 pontos nas próximas 3 carreiras. Gente, corrigindo, eu falei que a gente ia fazer pontos baixos até a carreira 9. Eu fiz mais 2 carreiras, então a 10 e a 11. Então a gente tem 5 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então são as 7, 8, 9, 10 e 11 de pontos baixos, tá bom? Terminei as minhas carreiras de pontos baixos e encaixei aqui na cabeça pra gente ver como tá ficando. E o que eu vou fazer agora? Posicionei aqui mais ou menos onde serão as orelhinhas, porque aqui a gente vai descer uma costeleta, né, que ele tem dos dois lados, fazer aquele contorno do rostinho dele. E aqui depois a gente vai crescer um topete. E aqui atrás a gente vai descer o restante do cabelo, deixando essa parte vazia no meio, né? Então, eu coloquei aqui, porque a gente vai trabalhar crochê agora vai e vem. Então, a gente vai até aqui, volta, vai, volta até dar o tamanho. Eu vou só contar aqui quantos pontos serão e já falo pra vocês. Pronto, contei aqui os pontos. Eu resolvi fazer com 24 pontos aqui atrás, depois a gente vai dar o espaço de 1 ponto, vai crescer a costeleta no ponto seguinte e o topetinho, mas isso a gente faz mais pra frente, tá? Vamos focar agora nessa parte de trás. Aqui na minha cabeça eu consigo ver que tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6 carreiras pra gente descer de cabelo. Ou seja, eu vou fazer carreiras aqui de ponto baixo, subo uma correntinha, viro o trabalho, continuo do outro lado, subo uma correntinha, viro o trabalho, continuo do outro lado, subo uma correntinha, entendeu? Aquele crochê vai e vem. Eu vou fazer aqui uma ou 2 carreiras com vocês para vocês entenderem melhor. Deixa eu tirar aqui o alfinete. Aqui eu não vou marcar porque eu já lembro, né, que são 24 pontos que a gente vai estar fazendo. Um, 2, 3, 4, até chegar nos 24. Cheguei aqui nos meus 24 pontos e agora o que eu vou fazer é subir uma correntinha, virar o meu trabalho e voltar fazendo 24 pontos aqui atrás. Então, 1, 2, 3 e vou fazendo isso até o final. Até chegar de novo nos meus 24 pontos. Pronto, aqui eu cheguei ao final das minhas 6 carreiras. E o que eu vou fazer agora são diminuições. Então, eu vou subir uma correntinha, virei meu trabalho. Vou pegar a primeira alcinha desse meu primeiro ponto, junto com uma alcinha do meu segundo ponto.
fiz uma diminuição. Novamente vou fazer outra diminuição, 2 diminuições nesse início. Vou fazer mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mais 18 pontos. E depois, quando chegarem ao final e faltarem 4 pontos baixos, eu vou fazer 2. Pronto, cheguei aqui ao final. Fiz 2 diminuições, 18 pontos baixos e 2 diminuições no final. Agora, eu vou simplesmente remover o meu fio da agulha e vou cortar essa pontinha que sobra. Não precisa deixar uma sobra grande, porque a gente ainda não vai fazer a costura. Por enquanto tá ficando assim, ó. Tira essa marcação também que a gente não vai usar mais. E agora a gente vai fazer costeletas e topete. Então, para isso a gente vai fazer umas medições aqui. Eu vou deixar o vão de 1 ponto baixo. Então, eu vou começar nesse. Vamos fazer as correntinhas, subir e voltar nesse, formando assim a costeleta. E depois o restante será topete. E para continuar o nosso cabelinho, eu vou colocar um nó corrediço na agulha. Vou pegar o nosso cabelinho, vou pular aquele pontinho que eu disse que pularia, ó. Esse é o último ponto que a gente prendeu aqueles 24 pontos. Então, pulo esse e venho no próximo ponto. Introduzo a minha agulha, faço um ponto baixo, faço mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Volto na segunda correntinha, fazendo mais 5 pontos baixos. Então, 1, na sequência 2, na próxima 3, 4 e então tenho aqui as meus 5 pontos baixos. E aqui, se a gente já colocar a agulha direto e fizer um ponto baixo, ó, forma um buraquinho. É um mini buraquinho aqui no meio, tá vendo, ó? E eu não quero esse buraquinho, então eu vou fazer um ponto a mais. Pego a minha agulha, minha alça do ponto. De novo na agulha. Vou fazer um outro ponto dentro desse ponto baixo, ó, as 2 alcinhas do ponto. Vou colocar um outro ponto baixo dentro desse primeiro ponto baixo, assim. E agora sim eu faço um ponto baixo nos cabelinhos, na base dos cabelinhos. Vou tirar de novo para explicar melhor. Fiz um ponto baixo naquele primeiro ponto baixo e aqui, onde seria o nosso próximo ponto do cabelinho, né, da base do cabelo, eu faço mais um ponto baixo. Dessa forma. Assim o buraco fica bem menorzinho e não fica tão aparente. Agora, na sequência, a gente vai começar a fazer o topetinho. Finalizamos aqui essa primeira costeleta. Agora, nós vamos fazer mais 13 pontos baixos nessa franja. Ela vai se tornar o topete. Então, mais 13 pontos baixos. Ao final desses 13 pontos baixos, é só fazer uma correntinha e virar o trabalho. Aqui a nossa correntinha, virei o meu trabalho e eu vou continuar fazendo pontos baixos voltando. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Eu não vou fazer 13 pontos, eu vou deixar esse pontinho de folga. Correntinha, viro o meu trabalho. Novamente, eu vou fazer uma diminuição aqui no começo.
outra diminuição, então 2 diminuições seguidas. Vou caminhar 1, 2, 3, 4 pontos e mais 2 diminuições aqui no final. E 2. Finalizamos aqui o nosso topete e finalizei ele com 8 pontos aqui em cima. E agora a gente vai pegar um novo fio. Nesse novo fio nós vamos fazer o nosso nó corrediço. Prender o nó corrediço na agulha. E vamos começar a preencher esse espacinho que ficou. Note que aqui a gente tem o pontinho que faz o cabelinho da frente, a franjinha, o topete. A gente vai colocar o ponto nesse seguinte aqui, ó. Nesse aqui. Então, vamos colocar um ponto baixo. Aqui. E mais 2 pontos baixos nos pontos seguintes. 1 e 2. Nesse segundo ponto, a gente vai subir as 6 correntinhas para dar início na costeleta. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Primeiro ponto, a partir da corrente. No segundo ponto, a partir da corrente... a partir da agulha, nós vamos colocar 5 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Lembra que para não deixar aquele buraquinho, a gente vai colocar um ponto baixo aqui dentro desse pontinho. Então, mais um ponto aqui dentro. E um ponto baixo no ponto seguinte. Esse foi o ponto onde eu comecei as correntinhas. A gente vai pôr nesse daqui. E mais 2 pontos baixos. 1 e 2. E a partir de agora, nós vamos fazer ponto baixo sobre toda essa volta. Então, onde tiver buraquinho, a gente vai colocar ponto baixo. Dando a volta ao redor de todo o cabelinho para dar acabamento. Vai fazendo pontos baixos, colocando ponto baixo em cima de ponto baixo, até o final. Nas curvinhas eu gosto de colocar 2 pontos baixos para fazer ela virar, né? Bem bonitinho, sem fechar. Vendo, faz essa quininha bem certinha. Vai colocando. Aqui não tem contagem de pontos, tá, gente? E realmente, onde você vê que tem ponto, você vai pondo outro. Eu fiz pontos baixos até a gente chegar aqui na costeleta. Chegando na costeleta, eu paro. Porque senão ela fica muito grosseira, então eu vou cortar esse fio, depois a gente arremata ele. Dá até pra dar um nozinho junto com aquele primeiro que a gente já tinha colocado aqui pra colocar a costeleta. Ó, e a gente esconde ele por dentro, na hora de costurar o cabelo ele vai ficar escondidinho. Porque se a gente colocar pontos em cima da costeleta, ela vai ficar muito grossa. Então, deixa ela assim. E agora a gente vai voltar com o fio novo. Fazendo pontos baixos aqui. Vou colocar na minha agulha, né? Fazendo pontos baixos aqui, ó. Tem aqui o meu último da costeleta, eu vou inserir aqui no primeiro do cabelinho. Então, aqui são 2, né? Então, 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, e aqui já começam os pontos do cabelo, do topete. Aí segue fazendo ponto sobre ponto até chegar.
Pronto, já dei a volta no topete e cheguei aqui na costeleta, fiz um ponto baixíssimo. E agora sim, eu vou deixar um fio bem longo pra gente conseguir fazer a costura depois do cabelinho na cabeça. Olha, esse é o resultado do nosso cabelinho. Parece até um chapéuzinho, né? Mas depois de tudo pronto, né, de bordar o rostinho, a barba, enfim, aí sim vai dar pra entender que é o cabelinho. Essa parte a gente também vai dar uma enroladinha pra ficar mais pra cima. E na hora da costura ele também vai ficar todo no lugar certinho. E agora a gente vai bordar os olhinhos, a barba, nariz e na sequência fazer as orelhas. Agora nós vamos dar início aos bordados e para isso a gente vai pegar um fio preto e um fio na cor branca pra gente bordar os olhinhos. Eu gosto de fazer um contorno aqui em cima pra dar um acabamento nesse olho e um outro contorno na parte de baixo, que vai fazer ele ficar com aquele olharzinho mais meiguinho. Mas é completamente opcional, você coloca o rostinho que você achar melhor. Depois a gente também vai usar marrom, do mesmo tom do cabelo, né? Pra gente fazer as sobrancelhas e a barba. E ainda tem um pontinho aqui, ó, pra gente fazer o nariz. Então vamos lá. Eu vou começar aqui, colocando a minha agulha no ponto do meio do olho, tá vendo? Vai colocando até você chegar do outro lado. Se tiver muito difícil, ó, eu gosto de fazer assim. Tá muito duro pra eu sair do outro lado. Então, eu tento subir aqui, ó. Saio no ponto ali de cima. E em vez de eu voltar com esse ponto aqui, tá vendo que deu errado? Então, eu entro com a agulha pelo mesmo ponto que eu saí e saio no ponto correto, que é nesse daqui, ó. Opa. Aqui, nossa, tem hora que é difícil pegar. Ó, tão vendo? Ele já sumiu, já escondeu. E aí a gente coloca aqui por cima. E aí eu vejo se tá ok. Aqui eu ainda acho que precisa ir mais um pouquinho aqui pra frente. Mais ou menos aqui. Aqui. Pronto, agora sim. E aí eu vou dar um nó. E com a própria agulha eu vou tentar esconder esse nó, colocando aqui pra dentro. Puxar lá pro outro lado. Ó, aqui ele não entrou totalmente, ele escondeu um pouquinho, mas ainda tem um pouquinho do nó. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar uma outra agulha. Ó, com a agulha no meu outro fio. Eu vou colocar no mesmo pontinho que a gente colocou o primeiro. Vou sair lá pro outro lado. E aqui eu vou puxar esse fio pra ver se o nozinho entra. Opa! Aí, aqui ele escondeu perfeitamente, estão vendo? E aí fica só esse contorninho. Aqui embaixo eu vou usar do meio até essa ponta pra colocar o branco. Mas vamos continuar o preto por enquanto. Então, aqui eu saí nesse ponto, eu vou entrar no mesmo ponto pra eu ir lá pro outro lado. Vou procurar mais ou menos onde é o ponto que eu preciso. Iniciar aqui o contorno do segundo olhinho. Acho que aqui tá ok. E vou puxar. Ele esconde, tá vendo? Porque eu entrei e saí pelo mesmo pontinho. Aqui. Assim ele fica com a carinha de mal. Eu vou colocar no mesmo lugar
que eu coloquei mais ou menos o outro, que é no meio do olho. Aqui é um pouco difícil porque tem a trava do olhinho, né, gente? Por isso que às vezes dá uma enroscadinha. Mas vai fazendo aí que é super tranquilo. E aqui pro arremate, eu vou dar nó na própria fibra mesmo. Como a gente compacta ela bem na cabeça, então ela acaba ficando bem firme, bem durinha, ó. E eu gosto de fazer assim, ó, bem nas bordas, nada no centro. Porque aqui no centro a gente ainda vai colocar o bastão de cola quente, lembra? Então ele tem que estar livre para esse bastão passar, então nada no centro, sempre nas beiradinhas. Vou dar mais um nozinho aqui. Você viu como ele fica firme? Apesar de estar na fibra, ele fica um nozinho bem firme. E eu vou esconder esse fio pra dentro e vou sair lá em cima. Agora é só cortar o que sobrou e colocar agora o fio branco. Com o fio branco é a mesma coisa. Eu vou entrar nesse mesmo pontinho que eu iniciei aqui do lado do olho. Vou sair aqui embaixo, porque é complicado pra virar, né, no olhinho, por causa da travinha atrás. Vou deixar uma pontinha pra gente fechar esse nó. Volto com a minha agulha no mesmo pontinho que eu saí, ó. E eu vou colocar mais ou menos até o cantinho interno do olho. Não chega a ser no outro ponto preto, estão vendo? Não chega a subir até aqui, eu deixei só até aqui embaixo. Pronto. E agora é só a gente retornar, dar um nozinho, né? Olha como dá um acabamentinho bem meigo no trabalho, né? Vou dar um nó aqui. E vou esconder o nó da mesma forma que a gente fez com o preto, lembra? Pelo mesmo lugar que eu introduzi a minha agulha pela primeira vez, eu saio. Que assim ela meio que arrasta o nó. A gente dá uma puxadinha, ó. E ele vai arrastando esse nozinho. Com a minha outra agulha. Coloco também no mesmo lugar. E puxo. Ó, o nozinho já escondeu. Agora eu vou dar uma ajeitadinha. Puxar aqui com a agulha mesmo. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Olha como fica lindinho. Pro narizinho, a gente vai ver aqui quantos pontinhos tem entre os olhinhos. Aqui a gente consegue contar 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, 2 pontos ao centro serão o meu narizinho. Então, vamos lá. 1, 2 e 1, 2. Esses dois são os do centro. Eu vou colocar nessa carreirinha debaixo dos olhos. Então, esses dois serão o meu narizinho. Deixa eu marcar aqui. Mesma coisa, agulha de tapeçaria, com o fio da cor da pele. Coloco atrás. Opa, o cabelo. Finalizo com um nozinho. Coloco a agulha novamente e dou uma puxadinha para esconder esse nozinho. Ó. E agora eu vou fazer isso várias vezes até o meu narizinho ficar para fora. Então faz uma, faz duas, faz três, até você achar que tá legal o seu nariz.
Aqui pra mim já tá legal, ó. Eu fiz 4 voltas. E agora a mesma coisa. Coloca a agulha pra dentro do mesmo pontinho que a gente entrou e saiu. Vem aqui pro enchimento, dá um nozinho no próprio enchimento, na fibra. Novamente. Esconde lá pra cima. Pra barba e sobrancelhas, eu vou usar o fio marrom, da cor do cabelo. E eu vou inserir a minha agulha aqui, deixa eu contar. Tem os 2 pontinhos do narizinho. Eu vou colocar no meio desse pontinho, que seria o terceiro. Ó, 1, 2, 3, abaixo. Tá vendo? Vou colocar bem aqui e vou sair no próprio pontinho do meio do narizinho. Tá vendo? Eu continuo abaixo do nariz, mas foi no pontinho do meio. Ó. E aí, com esse mesmo fio, eu não vou dar nó, não vou fazer nada. Eu vou seguir até o pontinho do meio do narizinho de novo, ó. Tá vendo? Os 2 pontinhos do narizinho que ficam embaixo. Eu vou entrar aqui e vou sair aqui no meinho de baixo. Aqui já fez um traçadinho, eu volto com o meu fio aqui, no mesmo pontinho, ó. Eu vou sair ele em qualquer lugar aqui, só pra gente conseguir ver. E agora, com essa pontinha que sobrou, eu vou fazer o outro traçadinho. Aí forma um bigodinho. Ó, entro no mesmo lugar onde eu saí com a agulha. Saio com esse fio lá pra baixo. Pode ser lá pra cima também, tanto faz, só tirar o fio. Deixa eu esconder ele aqui por enquanto. Olha só, o bigodinho. E agora eu vou retomar o meu fio principal. Opa. Eu vou voltar aqui, ó, no mesmo pontinho que a gente saiu. E no pontinho de baixo, tá vendo? Ó, terminei aqui no meio daquele pontinho, lembra? Eu vou introduzir aqui minha agulha, pra deixar tipo um espacinho, ó. Tá vendo que ele não se encontra? O fio não vai se encontrar, vai ficar com um espacinho. E aqui a gente vai fazer o contorno como se fosse o queixinho dele, ó. A gente vai fazer isso daqui, ó. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, vou descer pra esse ponto. Passar aqui pro meio. Não gostei. E agora a gente vai fazer aquele triângulozinho que ele tem aqui, que é
E agora a gente vai fazer aquele triângulozinho que ele tem aqui embaixo, que é do cavanhaquezinho dele. Que essa técnica que eu utilizo para bordado, gente, é o ponto atrás, tá? Então, coloca, volta, entra e sai com a agulha. Sem segredo. Vamos preenchendo aqui. E aqui eu já vou subir lá pra cima pra gente iniciar a sobrancelha. Olha como ficou a barba. E agora a gente vai fazer a sobrancelhinha dele. Aqui eu quero que ele fique um pouquinho mais expressivo, porque ele tá com a cara de fofinho, né? Então eu vou colocar um pouquinho arqueadinha assim a sobrancelha. Então na carreirinha, tá vendo? Ó, tem o olhinho. Na carreira de cima do olhinho, nos pontinhos ao lado do olhinho, ó, inseri a minha agulha. Vou subir até 1, 2, 3, eu acho que aqui no 2, senão vai ficar muito arqueada também a sobrancelha. Volta. E aí desce aqui um pouquinho. Vou pro outro lado. Um, 2. Novamente 2. E desce aqui. Lá pra baixo de novo. Olha só. Agora a gente vai prender o cabelo na cabeça. Aqui, se você quiser, se for um boneco para enfeite ou coisa assim, você pode prender com cola. Como o meu vai ser brincável, vai ser para um bebê, eu preciso costurar. Então, eu vou marcar mais ou menos aqui onde vão ficar as partes do cabelo, né? Vou ir organizando e vou prendendo com alfinetes. Aqui não tem muito uma explicação, porque aqui você vai mesmo colocando na cabeça do boneco e vai vendo onde fica melhor, o que vai dando certo, o que não, tá bom? Então vai colocando aí e eu já volto. Pronto, já prendi o meu cabelinho. E aqui não tem segredo, gente, é só uma costura simples mesmo que eu vou fazer, pegando uma das alcinhas do ponto bem escondidinha aqui embaixo, para que fique quase que imperceptível. Então, vai e vem aquela costurinha que a gente já tá acostumada, né, a fazer em amigurumi. Coloca aqui atrás. Volta aqui pra fora. E assim eu vou fazendo até ficar tudo bem presinho. E no caso dos cabelinhos com cola, gente, eu gosto de usar a cola de silicone ou a cola quente mesmo. Porque são colas que grudam muito bem, né, no tecido e não soltam com facilidade.
cabelinho devidamente preso, costuradinho. Olha como tá ficando. E agora a gente vai fazer o que, gente? Colocar orelhinhas nele. E pra isso é muito simples o que a gente vai fazer. A gente vai fazer 2 peças dessa, que são apenas um anel mágico com 7 pontos baixos dentro. Não tem segredo, é só isso mesmo. Um anel mágico com 7 pontos. Opa. Puxo um fio longo, fecho meu anel, ele já faz essa meia luazinha, tá vendo? Puxo um fio grande pra gente poder costurar e pronto. Agora a gente vai posicionar certinho com alfinetes na cabeça onde vamos colocar as orelhinhas. Eu gosto de fazer sempre na linha dos olhos. Então, aqui. Vou colocar um alfinete só pra gente marcar. E a mesma coisa do outro lado. Sigo a linha dos olhos, venho no pontinho sequente, da sequência. Olha. Agora é só costurar. Olha, gente, aqui a minha orelhinha já tá costuradinha, só que quando a gente simplesmente costura ela pela frente, ela fica pra fora. E ele não tem essa orelhinha pra fora, então o que que eu faço? Eu venho aqui atrás, ó, pego um pontinho daqui de trás e coloco num pontinho da cabeça aqui atrás também. Porque assim a orelhinha vai ficar aparente, né? Dá pra ver que tem uma orelhinha, mas ela não vai ficar pra fora. E antes de costurar a cabeça no corpo, eu vou também prender aquele negocinho, eu esqueci o nome, gente, que ele tem aqui no peito. Aqui também é muito simples, é só um anel mágico com 10 pontos baixos dentro. Você pode escolher a cor que você quiser, pode ser azulzinho claro. Aqui, como eu disse no começo do vídeo, eu tô fazendo com Amigurumi Glow, porque eu quero que ela acenda, né? Então vai brilhar no escuro. Ó. Só vou costurar aqui também, se você estiver fazendo um boneco para enfeite, pode ser colado também, sem problema nenhum, tá bom? E aí, depois disso, a gente vai colocar o tubinho de cola quente para começar a prender a cabeça no corpinho. Tudo prontinho. E agora só nos resta fazer a união da cabeça com o corpo. E para isso a gente vai pegar o nosso tubo de cola quente. Nós vamos medir mais ou menos no meio do corpinho do boneco, olha. Quase até lá embaixo. E um pouco da cabeça também, então mais ou menos até aqui na cabeça, ó. Então, até aqui eu vou cortar. Vai dar mais ou menos uns 7, 8 centímetros aqui, ou 10 centímetros. Cortei. E aqui, como a gente colocou o enchimento, não tem o espaço para o tubo entrar. Na cabeça já tem. Aqui tem um espaço onde o meu dedo cabe. Mas se a sua cabeça não tiver esse espaço, você vai fazer da seguinte forma. Eu vou pegar a tesoura, vou colocar bem no meio e vou dando alguns picotes na fibra, até ela descer lá embaixo. Toma cuidado nessa hora pra não cortar a sua linha, não cortar o seu fio, tá? Vai sentindo onde é que a tesoura tá e vai cortando apenas a fibra. Porque dessa maneira, aqui o meu dedo já passa, ó. Então, quando descer o tubo de cola, ele não vai empurrar tanto assim a fibra. Tem um espaço pra ela se encaixar, ó. Estão vendo? E ela fica bem encaixadinha, bem centralizadinha. E não empurrou a minha fibra. Meu corpinho continua bem cheinho e bonitinho. E na cabeça, como eu disse, aqui a minha ainda tem um espaço. Então, eu não preciso fazer isso. Mas se a sua cabeça não tiver, é só você fazer da mesma forma.
E aqui, gente, agora não tem segredo, é só encaixar a cabeça. E temos 24 pontos, não me lembro mais. Deixa eu conferir aqui quantos pontos nós ficamos na cabeça. Isso mesmo. 24 pontos aqui e 24 pontos no corpinho. Então, é só pegar o fio do corpo e ir seguindo ponto por ponto, fazendo pontinho por pontinho com bastante paciência para a costura ficar bem bonitinha. E aí vai estar pronto o nosso Homem de Ferro. Eu gosto de fazer a costura da cabeça sempre pegando só a alcinha de trás dos dois pontos. Então, aqui embaixo eu pego a alcinha de trás do ponto vermelho, ó, e venho na alcinha de trás do ponto da cabeça. Assim forma essa linha e fica numa costura mais bonitinha, olha, fica bem certinha. Aqui, quando vocês forem finalizar, vai colocando mais enchimento onde faltar para o pescoço ficar bem firme, tá bom? Eu espero muito, muito, muito que você tenha gostado. Se você gostou e ainda não deixou seu like, deixa o like aqui pra mim que me ajuda muito. E se você fizer qualquer personagem ou amigurumi que eu ensino aqui nos vídeos, não esquece de colocar a foto no Instagram com a hashtag ViviVemVer. Com a hashtag eu consigo encontrar as fotos de vocês e consigo curtir e compartilhar nas redes também, tá bom? Então, um beijo, muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!